Peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse será um dos textos básicos que nós iremos usar para a nossa meditação e reflexão hoje à noite. Como os irmãos podem ter visto nas nossas redes sociais e hoje mais cedo no grupo do WhatsApp, dando continuidade à nossa série sobre aconselhamento bíblico, aplicado a casos concretos e diários. Hoje nós iremos ver sobre o ciúme e a possessão, quando o amor se torna controle sobre o nosso próximo. 1 Coríntios, capítulo 13. Por enquanto, apenas o verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, há uma música que certamente todos nós conhecemos, porque é aquela música que a gente sempre escuta por onde a gente passa, nas praças, nas festividades públicas, em clubes, em shoppings. Porque tanto essa banda como essa música, elas representam de alguma forma a nossa cultura, né? Então há uma música da banda chamada Raça Negra, que todos nós, em um certo sentido, já conhecemos ou já ouvimos, que é o seguinte: se você demorar mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa. Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê, que é ciúme por você. E a gente canta isso, né, como sendo uma expressão de romance, ou expressão romântica nos nossos relacionamentos. Boa parte das nossas músicas, sejam aqui no Brasil ou sejam internacionais, que de alguma forma tem esse tom e esse teor romântico, expressam esse tipo de sentimento, que é um sentimento que é um amor doentio, um amor possesso, um amor que não é um amor conforme a palavra do nosso Deus. Mas infelizmente, né, como a gente aprende escutando isso desde cedo, a gente pensa que essas músicas são expressões de amor, de romance, né? Em outra parte da canção, ele vai dizer: eu fico louco esperando por você. Isso parece paixão, isso parece compromisso, isso parece, de fato, estar com aquela pessoa que você ama. Parece evidenciar que alguém realmente se importa por você. Mas aí quando você escuta, mais uma vez, com atenção e com calma, em especial essa letra, a gente percebe, meus irmãos, que, na verdade, esse amor que essa banda ela descreve aqui, na verdade, é um descontrole, é um desequilíbrio. É a confissão de alguém que não consegue descansar enquanto o outro não está, de alguma forma, no nosso campo de visão, enquanto ela não estiver ao nosso lado. E isso a música ela mesma chama de ciúme. E nós normalizamos isso. Nós normalizamos o ciúme como se fosse prova de amor. Pense, por exemplo, em maridos ciumentos que precisam saber exatamente onde a esposa está a cada momento. Ou pense em esposas ciumentas que checam o celular do marido enquanto eles dormem. E aí, mais uma vez, nós chamamos isso de cuidado. Nós chamamos isso de zelo. Nós chamamos isso de um amor muito intenso. E por isso eu me preocupo com você. Mas quando a Sagrada Escritura, meus irmãos, especialmente aqui em 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre amor, a segunda coisa que ele diz, logo depois de afirmar que o amor ele é paciente e benigno, é que o amor ele não arde em ciúmes. O amor ele não arde em ciúmes. Mas veja, meus irmãos, antes de nós avançarmos e compreendermos biblicamente esse sentimento, que de igual modo, como nós vimos quarta-feira passada, é aquele tipo de sentimento que nós não queremos confessar que nós somos, porque mostra a nossa fragilidade, assim como nós não queremos confessar que nós somos invejosos, de igual modo nós também não queremos confessar que nós somos ciumentos, ou que o nosso ciúme não é pecaminoso, não é controlador, não é possessivo. Mas antes de nós entrarmos, mais uma vez, né, de forma detalhada, meditando sobre esse assunto, é necessário, meus irmãos, compreendermos algumas coisas fundamentais. Porque há uma diferença enorme, e essa diferença ela precisa ser compreendida e enxergada, que é entre o zelo legítimo, bíblico, o cuidado pactual que nós devemos ter para com aqueles que nós nos relacionamos, e há o ciúme possessivo. Porque, veja, nem toda pergunta que nós fazemos ao nosso cônjuge, ou aqueles que nós temos alguma relação, né, é de fato possessivo, é de fato controle. Então, nem toda preocupação que a pessoa demonstra ter para com o seu companheiro é de fato ciúmes. Então, por exemplo, quando um cônjuge ele diz algo do gênero, né, me avise quando você chegar, isso não significa necessariamente ciúmes. Isso pode ser, de fato, um cuidado genuíno, especialmente, por exemplo, se essa pergunta ela tiver dentro de um contexto de viagem. Né?
Então, se a viagem ela é longa, se ela é tarde da noite, se você conhece os perigos da estrada, então quando você fala, me avisa quando chegar, não significa dizer que isso é ciúmes, percebe? Isso é um cuidado. Ou quando você pergunta quem era aquela pessoa, depois de ver o celular tocar. Isso pode ser uma curiosidade normal, né? Um interesse legítimo na vida de quem você ama. Você quer se envolver, você quer participar. Então, quando você expressa desconforto com algo que está acontecendo num casamento, isso, mais uma vez, não significa ciúme, mas isso pode ser sabedoria. Isso pode ser zelo pela aliança que vocês fizeram diante de Deus. Então, o zelo legítimo, ele existe, né? E ele é bíblico. O próprio Deus, ele é ciumento. Ele é zeloso pela sua glória, pelo seu nome, pelos seus atributos, pelo seu pacto, pela sua aliança. E dentro do casamento, há um zelo também que protege a exclusividade da aliança sem destruir a liberdade que a outra pessoa ela tem, né? Mas veja, existe um ciúme, por outro lado, que é possessivo. Que a diferença não está apenas na pergunta isolada, mas está no padrão, está na frequência, está na insistência, né? Então, o zelo legítimo, ele faz uma pergunta, onde você está? Ou que hora você chegou? E confia na resposta. Já o ciúme possessivo, ele faz 10 perguntas e nunca se satisfaz. Exatamente porque o ciúme possessivo ele exige controle total, né? Enquanto que o zelo legítimo, ele diz, eu confio em você. O ciúme possessivo, e se você não tem nada a esconder, você não vai se importar de mostrar tudo. Percebe a diferença? E aí, quando você vive sobre um contexto como esse, sobre ciúme possessivo, você sabe a diferença. Você não se sente cuidado, você não se sente amado, mas você se sente controlado, vigiado. Você se sente como o objeto de posse do outro. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, veja, tudo isso é verdade. Essa distinção, essa diferença. Nem todo cuidado é ciúme, mas nem todo ciúme, de fato, é cuidado. Mas, por outro lado, meus irmãos, é preciso também compreender, porque até aqui, até essa parte introdutória, nós estamos falando, né, de um ciúme que nasce, sem motivo, é um ciúme que brota da insegurança, da idolatria, da incredulidade. Nós iremos ver isso com mais calma, com mais detalhe. Mas há também uma espécie de ciúme que surge quando há traição, por exemplo. Então, quando a confiança, ela não foi simplesmente pensada, cogitada, idealizada na mente, mas ela de fato foi quebrada. E aí, quando o adultério ele acontece, meus irmãos, não, mais uma vez, naquilo que nós pensamos, será que isso aconteceu ou não? Mas que ele acontece de fato, de forma concreta, o ciúmes é inevitável. Porque o ciúmes ele vem de uma traição, que é totalmente diferente de, mais uma vez, uma suposição. Então esse ciúme ele não é irracional, como é o ciúme possessivo, e não bíblico. Mas esse ciúme ele é uma ferida aberta. E tratar essa ferida como se fosse apenas um pecado a ser repreendido, custe o que custar, não é cuidado pastoral. Não é cuidado pastoral. Há um ditado, por exemplo, popular, que captura muito bem o peso, né, desse tipo de sentimento que há no coração daquelas pessoas que foram feridas e traídas. E veja, de imediato aqui, sem sombra de dúvidas, o ciúme ele ocorre dentro dessa relação matrimonial entre marido e esposa, mas também pode ocorrer entre amizades. Né? Mas ele se manifesta mais entre essa estrutura, esse contexto. Mas há um ditado popular que captura muito bem esse peso, que é o seguinte: geralmente, as segundas chances têm pouca paciência e muita memória. Geralmente, as segundas chances têm pouca paciência e muita memória. E isso é verdade, meus irmãos. Isso é verdade. Então, quando alguém decide perdoar, quando alguém decide dar uma segunda chance, uma segunda e uma nova oportunidade, quando ele tenta reconstruir aquilo que foi destruído pela infidelidade, né, quando ele tenta acreditar de novo em uma pessoa que mentiu, a memória ela não é apagada. A dor ela não aparece do dia para a noite. Então, cada vez que o cônjuge ele demora 5 minutos mais do que deveria a responder ou dar uma satisfação, toda aquela desconfiança, toda aquela memória, toda aquela ferida, ela é trazida à tona. Ela é trazida à tona. Quando o celular ele vibra, né, e o indivíduo ele vira rapidamente a tela para baixo, aquele gatilho ele é despertado. E aí o cônjuge traído, né, o que foi a parte ofendida, ele quer confiar. Ele quer perdoar completamente. Ele quer que o casamento volte a ser o que era no passado. Mas ele não consegue, porque, mais uma vez, a confiança, quando quebrada, ela não se reconstrói do dia para a noite. Ela leva tempo. Ela leva uma transparência que talvez nunca tenha existido por parte de quem traiu. Por parte de quem traiu. Veja, é importante nós compreendermos, meus irmãos, essas distinções.
para que a gente não possa, de alguma forma, pensar, tá vendo? Isso é um ciúme doentio, quando na verdade não é. Especialmente quando se trata de uma pessoa ferida. Em outros casos, a gente pode usar isso aqui para dizer, eu não sou ciúme, quando na verdade nós somos. Então é necessário, né, lançar esses fundamentos para que a gente possa saber distinguir e ao mesmo tempo nos autoexaminar, nos discernir. Né? Então quando o ciúme nasce depois de uma traição, não é o mesmo que nasce de uma insegurança irracional doentio. Os irmãos conseguiram perceber essa distinção? Né? E é exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos compreender melhor hoje à noite. Então veja, mais uma vez, voltando para o texto que Paulo ele fala, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, veja. Paulo ele vai dizer, o amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, né? Não se ensoberbece. Veja, meus irmãos, que Paulo ele começa dizendo aspectos positivos sobre o amor verdadeiro, sobre o amor bíblico, né? Sobre aquele amor que é fruto de uma conversão. E ele vai dizer que as duas primeiras características desse amor bíblico é que ele é paciente e benigno. Mas logo em seguida, né, quase que de imediato, Paulo ele muda a direção e ele começa a mostrar o que não é o amor. E a primeira característica negativa que ele nomeia, a primeira coisa que ele diz que o amor verdadeiro não é e não faz, é que ele não arde em ciúmes. E a palavra que Paulo ele usa aqui para ciúmes, ela significa, em outros contextos também, zelo. Então, ciúmes, por natureza, no primeiro momento, significa zelo, significa cuidado. Mas quando Paulo ele acrescenta, né, uma característica a esse zelo, a esse ciúme como sendo ardendo, já não é mais um ciúmes e um zelo saudável. Mas é algo que ferve, que queima, que consome, assim como nós vimos quarta-feira passada sobre a inveja. A inveja também, em outros contextos, especialmente no Antigo Testamento, na língua hebraica, ela também significa o mesmo que ciúme, ela também significa o mesmo que zelo, ela pode ser traduzida também dessa forma. Então, quando Paulo ele escolhe, meus irmãos, essa palavra específica, juntando a ciúme, juntando a zelo, ele está querendo dizer que esse ciúmes, ele não é calculado, ele não é frio, mas ele é quente, ele é intenso, ele é apaixonado. E é exatamente por isso, meus irmãos, que veja, mais uma vez, lembre-se do que eu acabei de falar. O zelo, por natureza, não é pecaminoso. O ciúme, por natureza, não é pecaminoso. Deus é ciumento, Deus é zeloso. Mas note que o ciúme pecaminoso, ele pode facilmente ser ele pode facilmente aparentar ser amor. Porque tanto o amor quanto o ciúme, ele pode também ser intenso. Ambos queimam. Quando a gente lê o livro de Cantares, a gente vê essas expressões de forma muito intensa. O noivo se entregando para a noiva e a noiva se entregando para o noivo. Exatamente, mais uma vez, de forma muito clara, mostrando que o amor ele é intenso, ele é completo, ele nos preenche, ele nos move. Ambos podem queimar, ambos podem arder, ambos podem delirar em ciúmes ou em amor. Mas há uma diferença fundamental. Porque um liberta, como o apóstolo João vai dizer, o amor lança fora todo medo. Mas o outro aprisiona, o outro sufoca, o outro escraviza. O outro escraviza. Percebam, meus irmãos, então, quando Paulo ele diz que o amor ele não arde em ciúmes, ele não está dizendo que o amor verdadeiro ele não é zeloso. Nós já falamos isso por cima. O zelo bíblico ele existe e nós somos chamados a ter. Não só por Deus e pelas coisas de Deus, mas também pelo nosso próximo. Porque quem ama cuida, se sacrifica. O amor que Paulo ele nos chama a ter, lá em Efésios capítulo 5, pela esposa, é exatamente esse tipo de amor. Amor zeloso, sacrificial, que não é apenas intelectual, verbal, mas é ativo, na prática. Né? Em Êxodo capítulo 34, por exemplo, no verso 14, nos é dito, não adorarás outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Outras versões vão traduzir como é Deus ciumento. Então Deus ele tem ciúme pela sua glória. Deus ele não tolera que o seu povo o troque por outro ídolo. Então esse ciúme, perceba, esse ciúme ele é santo. Porque Deus, diferente de nós, ele tem o direito de exigir exclusividade. Por quê? Porque Deus ele não é só o nosso criador, mas ele é o nosso redentor. Então, por assim dizer, Deus ele é Deus nosso duas vezes, não só nos criando, mas também nos redimindo. Nós pertencemos a Ele porque nós somos criados e porque nós somos comprados, como diz o apóstolo Pedro, por um precioso sangue, não de bodes, não de animais, não de novilhos, mas do precioso sangue de Cristo Jesus.
Mas veja, e aqui que talvez more o problema, porque o ciúme de Deus, o zelo de Deus, nessa relação, nesse pacto, ele é um ciúme santo. Porque ele é santo. Muito bem, irmão Neto. Porque tudo aquilo que Deus ele faz reflete aquilo que ele é. Então, se Deus ele é ciumento, o seu ciúme é o quê? Santo. Mas há agora a diferença e a distinção colossal, porque nós não somos. Então, quando nós tentamos imitar o ciúme de Deus e usando até mesmo o próprio Deus para justificar o nosso ciúme pelo próximo, nós distorcemos o próprio Deus e a nós mesmos. Porque nós não temos o direito que Deus ele tem sobre nós. Nós não temos o direito sobre o meu próximo, sobre o meu cônjuge, como Deus ele tem sobre mim. Porque o meu próximo, ele não é a minha propriedade exclusiva. Não é uma escritura de propriedade. Então, o casamento, como retratado nas Sagradas Escrituras, ele não é um contexto de posse, em que um é dono do outro. Mas o casamento ele é uma aliança, ele é um pacto que é firmado diante de Deus, diante do cônjuge e diante da testemunha da própria igreja do Senhor. Então, quando você se casa, você não passa a possuir o outro como se ele fosse um objeto que agora lhe pertence, mas você entra numa aliança, uma aliança de exclusividade, certo? Deixará pai e mãe e se tornará uma só carne ao seu marido e à sua esposa. Então, é uma aliança de exclusividade, mas não é uma aliança de controle, de domínio, de propriedade. Essa é a grande distinção fundamental. Porque a aliança, ela protege, ela cuida, ela se sacrifica. E ela espera fidelidade. Assim como o Senhor também espera fidelidade do seu povo. Mas nesse contexto de aliança, é uma fidelidade que é esperada, mas dentro da liberdade. E aí quando o ciúme, meus irmãos, ele entra no casamento, tentando imitar o ciúme de Deus, o que ele produz não é santidade. Mais uma vez, o que o Senhor faz, reflete aquilo que ele é, santo. Então, se ele é ciumento, o seu ciúme, ele é santo. E tudo que é produzido como fruto desse ciúme é santo. Mas o nosso não, o nosso é gerado idolatria. Porque o ciúme possessivo, ele faz com que o outro, o meu próximo, se transforme em um ídolo. Em alguém de quem a minha paz, de quem eu sou, do meu valor dependa totalmente dele. E a grande realidade, meus irmãos, é que os ídolos, eles sempre exigem mais do que pode dar. E é por isso que o ciúme doentio, possessivo, pecaminoso, ele é sempre um ciclo vicioso. Você não se contenta com a resposta que é dada à pergunta que é feita. Você sempre quer mais. Por quê? Porque você pressupõe que não é verdade aquilo que está sendo dito. Mas a grande verdade, meus irmãos, especialmente quando nós olhamos para a cultura pagã, e é interessante pensar dessa forma quando a gente fala sobre ídolos. Porque o ídolo, ele precisa ser vigiado constantemente. Porque eles não são confiáveis. Pense na cultura grega, nas culturas pagãs. Eles sempre ficam com medo, eles sempre ficam tentando agradar. Porque, ainda que eles não digam, o ídolo não é totalmente confiável. E os ídolos, eles não são fiéis. Os ídolos, eles sempre nos decepcionam. E o ciúme, que é idólatra, também sabe disso. E é por isso que ele não descansa. Mas agora, meus irmãos, avançando um pouco mais, eu preciso que você compreenda o que está por trás do ciúme. Porque se a gente não compreender o que está por trás do ciúme, a gente talvez nunca consiga perceber se esse pecado há em nós ou não. Porque, mais uma vez, ciúme, eu não. Eu tenho cuidado, eu tenho zelo, mas ciúme não. Mas o ciúme possessivo, meus irmãos, ele tem fundamentos, ele tem raízes profundas. E se você trata o ciúme como comportamento, como personalidade, você não consegue alcançar a raiz do problema. E se você não alcançar a raiz do problema, como nós temos visto e tocado nessa tecla, quarta-feira após quarta-feira, você não encontra o remédio, a solução. Você só vai conseguir tentar amenizar o ciúme, mas ele sempre vai estar abafado aqui no seu coração. E as principais raízes que está por trás do ciúme, embora a gente não perceba isso, é a idolatria, nós iremos ver isso com mais calma, a insegurança e a incredulidade. Então vamos lá. O ciúme, meus irmãos, possessivo, por trás dele está a idolatria. Essa é a primeira coisa. O ciúme possessivo, ele nasce quando o outro se tornou ídolo. E aí, quando a minha paz não depende mais de Deus, mas de ter aquela pessoa completamente sob o meu controle, sabendo para onde foi, com quem está falando, por onde está, eu dependo do outro para ter paz de espírito, de alma, de coração. Quando eu já não sei mais quem eu sou,
quando a minha identidade não está em Cristo, mas em ser amado por Ele ou por ela, de uma forma exclusiva e total, eu transformei aquela pessoa em um ídolo. Quando o meu valor não vem de pertencer a Deus e do que Ele fez em mim por Cristo, mas daquela pessoa nunca me decepcionar, nunca olhar para outro lugar, do depender daquela pessoa nunca ter uma vida fora de mim, eu transformei aquela pessoa em um ídolo, porque eu não estou satisfeito em pertencer ao Senhor e ser pertencido por Ele. E aí, mais uma vez, quando a gente escuta isso, né, a gente sempre associa a idolatria àquela forma católica romana de pensar. Mas a idolatria, meus irmãos, é exatamente isso. É quando eu coloco aquela pessoa no lugar que só Deus pode ocupar e fazer. E aí é por isso que eu perco a minha paz. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Eu perco a minha paz, eu perco a minha segurança, eu perco o meu valor. E aí, por mais que eu queira ter domínio sobre aquela pessoa, na verdade é aquela pessoa que tem domínio sobre mim. E aí que vem aquilo que nós chamamos como relacionamentos doentios, possessivos, a dependência emocional. E aí quando você age dessa forma para com o outro, você não está, de fato, amando ao seu próximo, ao seu cônjuge, ao seu amigo, à sua amiga, mas você está idolatrando. E mais uma vez, ídolos eles sempre vão nos desapontar, porque eles são criaturas. E criaturas não conseguem fazer, nos dar e preencher somente aquilo que Deus pode fazer por nós. E é interessante pensar dessa forma, meus irmãos, porque o nosso catecismo, o catecismo maior, quando ele vai listar, na pergunta número 105, os pecados proibidos no primeiro mandamento, entre os pecados listados ali, está o pôr nossa confiança em qualquer criatura. E aí, mais uma vez, quando você coloca a sua confiança, a sua paz, a sua alegria, de tal forma que você não consegue mais viver, você não consegue mais descansar, você quebrou o primeiro mandamento. Você colocou o seu cônjuge, a criatura, no lugar de Deus, do Criador. E esse é o nosso problema, meus irmãos, com o ciúme. Porque ao invés de nós abandonarmos e confessarmos os nossos pecados, ao invés de nós abandonarmos os nossos ídolos e nos voltarmos a Deus, o que é que nós fazemos? Nós vigiamos os nossos ídolos. E aí a vigilância ela se torna obsessão. E a obsessão ela se torna controle. E o controle ele se torna uma prisão que escraviza a nossa alma e ao nosso próximo. Mas a segunda raiz por trás do ciúme, meus irmãos, está a insegurança. Né? A insegurança. Então, em primeiro lugar está a idolatria. E em segundo lugar está a insegurança. Porque o ciúme possessivo, meus irmãos, embora, mais uma vez, ele não venha verbalizar, ele não venha dizer isso, né? Por trás dos ciúmes está exatamente essa insegurança. A insegurança de que eu não sou suficiente. E, em um certo sentido, isso é verdade. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Nesse sentido, nós precisamos e dependemos do Senhor. E aí, o ciúmes possessivo que nasce da insegurança, ele é exatamente isso. De que se ela tiver outras opções, ele ou ela vão me abandonar. De que se ela puder escolher livremente, ela vai escolher outro. De que eu só consigo manter esse relacionamento se eu vigiar constantemente, se eu controlar cada movimento, se eu nunca permitir que haja espaço para que outro possa me deixar. E veja, meus irmãos, se essa segurança ela não for tratada pelo Evangelho, nós estaremos perdidos. O meu valor não depende da minha esposa, e no caso das irmãs, do meu marido me amar, da minha esposa me amar. Porque é uma criatura cujo amor nem para Deus é leal e fiel, quanto mais para mim. Que sou pecador e mazelado, tanto quanto. Então, se Deus, meus irmãos, e se o fato dele me amar não for suficiente para mim, mas eu buscar o amor constante e contínuo do outro de forma idólatra e possessiva, nada nos satisfará. E a grande verdade do Evangelho que nos humilha, meus irmãos, é porque Deus ele nos ama de forma graciosa. Os nossos cônjuges também, mas nem sempre.
Nem sempre. Paulo ele vai dizer em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus ele não esperou que eu e você nos tornássemos dignos para sermos dignos do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. E aí, se eu entendesse isso, meus irmãos, se nós entendêssemos isso, se isso saísse, mais uma vez, como a gente viu domingo passado pela manhã, da mera confissão verbal e intelectual, se isso descesse para os nossos corações, eu não precisaria controlar o outro para me sentir seguro. Porque a minha segurança estaria em Deus, não em ser amado por aquela pessoa. E é por isso que em alguns contextos em que há o rompimento, a ex-esposa e o ex-marido fica perseguindo, em alguns casos, tristemente, há até homicídio, por não aceitação da separação, porque aquele indivíduo se tornou um ídolo. Ele precisa daquela pessoa para existir. E é por isso que quando eu compreendo que o amor de Deus por mim, ele já é suficiente, eu não preciso viver controlando e dominando o meu próximo. Nada que aquela pessoa faça ou deixe de fazer pode mudar o que Cristo já fez por mim. O problema é que, mais uma vez, eu tenho falado isso constantemente, o problema é que o amor de Cristo não é suficiente. Nós amamos, né, a Cristo. Mas o amor dele para nós não é suficiente. E é o terceiro fundamento, meus irmãos, a terceira raiz do ciúme possessivo e pecaminoso, nasce da incredulidade. Então vamos lá. O ciúme possessivo ele tem como raiz a idolatria, como nós já vimos. Agora, nós acabamos de ver a insegurança e, por último, a incredulidade. Porque o ciúme possessivo, doentio, pecaminoso, ele nasce da recusa de confiar em Deus como sendo soberano sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida, sobre o meu cônjuge, sobre o meu futuro. Porque veja, se Deus realmente é soberano, se ele realmente governa sobre todas as coisas e nada escapa do seu controle, então por que eu preciso continuar dominando, oprimindo, constrangendo, controlando tudo? Por que eu vivo como se minha segurança dependesse de eu vigiar cada passo de uma outra pessoa? Por que eu vivo como se eu relaxar um pouco, se eu não ficar na cola daquela pessoa, tudo vai acabar, tudo vai desmoronar. Aquela pessoa vai achar uma outra pessoa. Isso é muito sério, meus irmãos, porque se eu vivo como se tudo dependesse de mim, se eu vivo como se Deus ele tivesse entregado o meu casamento nas minhas mãos e dito, agora é com você, se vire, ou vigie, porque se você falhar, tudo vai acabar, nós estaríamos perdidos, meus irmãos. E isso é incredulidade. É a recusa de confiar e descansar na soberania de Deus. E a incredulidade aplicada ao casamento é exatamente isso. É a nossa tendência pecaminosa e insistente de que eu preciso ser Deus no meu próprio casamento. E aí quando eu me coloco no lugar de Deus, o que eu produzo não é o que Deus produz. Porque quando Deus ele criou o mundo, ele diz que tudo era bom. Então tudo tinha ordem, tudo tinha beleza. Mas quando eu me coloco no lugar de Deus, o que eu produzo não é ordem, mas é caos, é dor, é pecado, é dominação, é controle. Eu não consigo governar todas as coisas como Deus governa. Eu não consigo prever o futuro. Se o indivíduo vai me trair ou não. Eu não consigo garantir que nada de ruim venha a acontecer. Veja, a traição, meus irmãos, ela não deve ser glamorizada. Ela não deve ser romantizada. Mas a traição, meus irmãos, ela nos fere de tal forma, em algumas pessoas é imensurável os danos, que a pessoa já não consegue mais confiar em ninguém. Mas não houve ninguém nesta vida que foi mais traído do que o próprio Cristo. Ele não foi só traído por aquele que esteve cheio do diabo, Judas. Porque se fosse até aí, nós até compreenderíamos. Cristo ele foi traído por um inimigo. Alguém estava cheio de Satanás. Mas Cristo ele não só foi apenas traído por inimigo. Ele foi traído por um amigo, Pedro.
E às vezes, meus irmãos, toda essa nossa ânsia de controlar o nosso cônjuge é para que ele não nos fira de alguma forma. Mas nós não percebemos que nós, desde o princípio, temos ferido a Cristo. E aí nós nos achamos superiores a Cristo. Porque se a minha ofensa, se a minha apostasia diária, constante, se a minha inconstância para com Cristo não é o suficiente para eu me calar, é porque eu me acho mais digno de Cristo, mais do que Cristo. E eu não quero jamais que ninguém traia a minha confiança. O ciúme possessivo, ele não só é idólatra, no sentido de transformar o outro em um ídolo, em um Deus, mas ele é idólatra no sentido de se colocar no próprio Deus, no lugar do próprio Deus. E tudo isso, meus irmãos, não é questão de personalidade. Tudo isso é questão do nosso próprio coração depravado, desesperadamente corrupto. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E só o Evangelho, meus irmãos, pode nos transformar. A pergunta que o Senhor lhe faz, meus irmãos, a nós essa noite, quando nós paramos para pensar sobre isso, não é: será que eu sou uma pessoa que faço perguntas demais para o meu cônjuge, para o meu amigo, para a minha amiga? Mas a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: eu consigo descansar quando o outro não está sob a minha vigilância? Porque a resposta a essa pergunta é o que de fato irá diferenciar se nós temos um zelo legítimo, como nós vimos lá no início, ou se nós temos um ciúme possessivo. O zelo legítimo, ele faz a pergunta e aceita a resposta. O ciúme possessivo, ele faz a pergunta e depois mais outra, e depois mais outra, e depois mais outra, e nunca se satisfaz. Ele é como um abismo chamando a outro. Porque o problema, meus irmãos, não é a falta de informação que o meu cônjuge está me dando. Mas o problema é a falta de confiança. E se essa confiança não está em Deus, ela não estará no outro. Essa é a pergunta, meus irmãos, que o Senhor faz a nós. Você consegue descansar? Você vive em estado de alerta, checando, monitorando, vigiando, porque você sabe que se você relaxar um pouco, algo pode escapar do seu controle? Se você não consegue descansar, então o que está governando o seu coração não é amor, é ciúme. E ciúme, apesar de tudo, ele tem cura. Mas a cura só vem quando você chama pelo nome certo. E não quando você chama o seu ciúme de amor. Mas ele vem quando você admite que você tem pecado contra Deus e contra o seu próximo. A hora acabou se estendendo muito, né? Esse é um assunto muito importante, meus irmãos, que não dá para falar apenas em 30 minutos, 40 minutos. Mas quem dera, meus irmãos, nós considerássemos tudo isso que o Senhor tem falado a nós. O próximo passo, eu vou tentar ser mais breve aqui, é as consequências dos ciúmes. Porque o que nós vimos até aqui foi as raízes por trás dos ciúmes. Mas o que a gente precisa ver é o que o ciúme faz com aqueles que nós dizemos amar. Então, depois que você abra a sua Bíblia em Provérbios 27. Provérbios 27, por favor. Verso 4. Lembre-se daquilo que eu falei, quanto à palavra inveja, ciúmes e zelo. A nossa versão, a versão Ara, ela traduz como inveja, o que também pode ser compreendido em um certo sentido, mas compreenda como sendo ciúmes. Provérbios 27, verso 4. Cruel é o furor, impetuosa a ira. E aí Salomão faz uma pergunta retórica, porque ele sabe a resposta. Mas quem pode resistir à inveja, ao ciúme? O ciúme, meus irmãos, ele destrói, ele sai devorando tudo que está na sua frente. O ciúme possessivo, ele produz o medo que paralisa. E esse medo não é algo que você diz assim, é disso que eu tenho medo de barata, eu tenho medo de rato, eu tenho medo de sapo. Mas o ciúme, ele paralisa de uma forma que ele é constante e contínuo. Então a pessoa, ela tem medo de falar com alguém, ela tem medo de sorrir para alguém, ela tem medo de chegar 5 minutos atrasado, porque se você
Porque você sabe que se esses minutos, esses 5 minutos vão gerar 20 minutos de interrogatório e mais 20 minutos de briga. Esse ciúmes, ele produz um medo que paralisa, no sentido de que você tem medo do celular tocar na hora errada, de alguém te cumprimentar de forma calorosa demais, você ser acusado de ter sido dado corda. Esse medo, ele governa cada decisão que você toma. Isso, meus irmãos, corrói os nossos relacionamentos. Porque você não escolhe mais com base no que é certo e no que é errado, mas você escolhe com base no que vai gerar menos confusão, menos interrogatório. Você escolhe baseado no que vai evitar a próxima explosão. E aí nós falamos já um pouco sobre a ira e a amargura, porque você vive um relacionamento com uma pessoa pisando em ovos, porque você não confia nela e ela também não confia em você. Você não confia que ela vai lhe tratar com amor e com graça, e aquela pessoa também não confia em você. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E aos poucos, meus irmãos, sem que nós percebamos, porque isso não acontece do dia para a noite, mas acontece em pequenos episódios, em pequenas situações. O ciúme também ele vai afetando os nossos relacionamentos. O ciúme ele começa a proibir de você se relacionar com os irmãos da igreja, depois com os seus familiares, e depois com mais ninguém. Você não tem mais com quem falar, com quem se abrir. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Porque aquilo que o Senhor criou para nós desenvolvermos uns com os outros, por causa do nosso pecado, o evangelho não tem prosperado no nosso meio. E o ciúme possessivo, ele mata. Ele pode matar tanto literalmente como espiritualmente. Por isso, meus irmãos, quando Paulo ele fala sobre o amor verdadeiro, ele fala que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, ele confia até que haja razão concreta. Ele não fica imaginando, ele não fica investigando, ele não fica construindo narrativas. Isso é muito interessante, né? O amor, ele confia até que haja uma razão concreta. Ele não fica imaginando, não fica inventando. Mas o ciúme possessivo, ele não crê em nada. Ele não confia em nada e ele não espera nada de bom no outro. Ele sempre espera o mal. Ele sempre espera as intenções perversas e pecaminosas. Ele sempre presume o pior. Ele não consegue presumir o bem. Ele nunca se dá o luxo do benefício da dúvida. Por isso, meus irmãos, se você é uma pessoa, se você é um cônjuge, se você é um amigo, uma amiga, vigiado, alvo de um ciúme possessivo e pecaminoso, se você tem vivido sobre um interrogatório constante, sobre acusação, sem nunca conseguir provar ser inocente, eu preciso que você ouça isso. Você não é culpado pelo pecado do outro. Você não é culpado pelo ciúme do outro. O ciúme do outro não é sua responsabilidade. Você não causou isso. Nós não precisamos aceitar isso como normal. Isso não é amor. E Deus não quer que você prove nada nesse sentido. Não foi isso que Deus planejou para o casamento. Você não precisa viver assim. Mas se você está vivendo sobre ameaça real, se há violência física, se há ameaça de morte, se você tem medo de que aquela pessoa vá te machucar, se você já foi machucado e foi convencido de que você mereceu,
de que foi a sua culpa, de que se você não tivesse feito aquilo, nada daquela reação violenta teria acontecido. Então, como pastor, eu preciso dizer, você deve buscar ajuda. Buscar a igreja do Senhor, os presbíteros, as autoridades. Porque a sua vida, ela só tem valor por causa do sangue de Cristo que foi derramado e comprado sobre você. Deus não exige que você permaneça em um lugar onde a sua vida está em risco para provar que você é um bom esposo ou uma boa esposa. Ele não quer que você morra para validar o pecado do outro. Mas eu também preciso dizer isso. Se você é o cônjuge, o amigo ou a amiga ciumento, se você reconhece que vigia, que interroga, que controla, que não consegue descansar enquanto o outro não estiver sob a sua vigilância, eu preciso que você também escute isso com muita atenção. Você está destruindo exatamente o que diz. Está protegendo. Você está destruindo o que diz que quer proteger. Porque cada interrogatório afasta mais. Você acha que está protegendo o seu relacionamento, o seu casamento, mas na verdade você está cavando a própria sepultura com as suas próprias mãos. Se você continuar, não haverá cura. Se você não arrancar as raízes da idolatria, da insegurança, incredulidade, você vai acordar um dia e descobrir que não há nada mais para proteger e fazer. Você matou tudo aquilo que valia a pena salvar. E aqui, meus irmãos, eu sei que a hora está um pouquinho avançada, já passamos 4 minutos, a gente encerrar. Como eu falei, nem todo ciúme, ele nasce da idolatria, da insegurança e da incredulidade. Há casos em que o ciúme ele nasce da traição, de uma confiança que foi quebrada, quando houve mentira, quando a aliança ela foi violada. E esse ciúme que vem não é irracional, mas ele é uma ferida aberta. Mas não significa dizer que essa ferida não deva ser tratada. Então, se você foi traído, se o seu cônjuge quebrou a aliança, se ele mentiu, se ela mentiu, se ele te enganou, se ela te enganou, e agora vocês estão tentando reconstruir, você precisa saber que o ciúme que você sente não é apenas pecado seu, mas é consequência também pecado dele ou dela. E esse ciúme não depende só de você. Depende de que ele ou ela se arrependa de verdade. Depende que ele ou ela viva de forma transparente. Dependa de que ele ou ela entenda que a confiança quebrada não se reconstrói apenas com palavras, dizendo eu não irei mais fazer isso. Mas se constrói com tempo, com consistência, com transparência e com atos. Mas ao mesmo tempo, se você foi traído, depende que você receba a graça de Deus para perdoar de verdade. E a gente costuma dizer assim, né? Libere perdão. Como se fosse fácil liberar perdão. Não há em nós perdão para liberar. Porque por natureza nós não queremos perdoar. É só a graça do Senhor nos transformando, meus irmãos. Isso depende. Ao receber a graça do Senhor para perdoar, não fingir que nós perdoamos. Não dizer que perdoou, mas que guarda tudo ali no coração. Mas de perdoar de verdade. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo, clamando diariamente a Ele, ao Senhor. Porque nenhum ser humano consegue perdoar a traição sozinho. Somente por aquele que diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Somente por Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, se você foi quem traiu, se foi você que quebrou a aliança, se foi você que mentiu, se foi você que destruiu a confiança e agora está se vendo em uma situação que o ciúme, muitas vezes, ele só aumenta, ele só cresce. A primeira coisa que você precisa compreender e entender é que esse ciúme é a colheita daquilo que você plantou. Então você não tem direito de exigir que ele ou ela confie em você imediatamente, e especialmente se nada é feito. Então você não tem direito de ficar irritado quando ele ou ela faz perguntas. E isso, meus irmãos, é muito sério. Porque muitas vezes nós traímos
E nós somos tão perversos que nós queremos esmagar os nossos cônjuges, culpando eles pelo nosso pecado. E aí nós dizemos, eu só coloco senha, para você não ficar me perturbando. Quando, na verdade, você foi o causador de tudo isso. Você não tem o direito de dizer, você já não me perdoou? Então por que você ainda não confia? Porque perdão e confiança não são as mesmas coisas. Perdão, meus irmãos, é a decisão que nós tomamos diante de Deus e diante do nosso próximo. Mas a confiança é uma aliança que é construída. E você, que foi o causador disso tudo, também vai precisar construir dia após dia, com transparência, com humildade, com paciência, sem exigir que ele ou ela confie em você antes de você provar que é digno da confiança. Mas também, meus irmãos, isso aqui também é muito sério, especialmente para aquelas pessoas que não conheciam a Cristo, se converteu e agora tanto ele como ela estão em um novo casamento à luz de Cristo. Tanto a esposa como o marido se converteram. Porque há pessoas que carregam um ciúme que não tem nada a ver com o presente, mas tem a ver com o passado. Então você se casou e você sabe que antes de conhecer a Cristo, tanto você como a sua esposa, ou tanto você como o seu marido, antes de se converter, viveu de um jeito que não era santo. Você sabe que aquela pessoa, e você também, teve outros relacionamentos. Você sabe que houve pecado sexual antes de lhe conhecer. Mas você também sabe que houve coisas que você preferia não saber. Mas agora, mesmo sabendo que ele ou ela se converteram, mesmo vendo que ele ou ela mudaram, pode existir o risco de você não conseguir parar de pensar no passado. Na vida de como seu cônjuge e de como você vivia antes de conhecer a Cristo. E aí você não consegue parar de comparar, você não consegue parar de sentir ciúmes do passado, dele ou dela. Ciúme de pessoas que nem fazem mais parte da vida de vocês. Mas isso te consome. E assim como eu disse sobre aquele que foi traído e aquele que traiu, eu também preciso dizer, se esse é o seu caso, você precisa matar esse ciúme. Porque se Cristo perdoou aquele seu passado e o passado do seu cônjuge, se ele apagou aquilo, se ele lavou os seus pecados com o sangue de Cristo, se ele lançou o seu pecado e o pecado do seu cônjuge no mar do esquecimento, se ele declarou, como Paulo ele diz lá em Romanos, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então quem é você para trazer de volta o que Deus já perdoou? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, esses se fizeram novas, todas as coisas. Se Deus fez você e o seu cônjuge nova criatura, você não tem o direito de ficar catucando, cavando o que Deus já enterrou. E claro, isso não é fácil, meus irmãos. Muitas vezes, eu e você, nós não conseguimos controlar o que vem na nossa cabeça. Mas você consegue controlar o que você faz com aquilo que veio à sua cabeça. Você pode escolher levar aquilo aos pés de Cristo. Você pode escolher lembrar a si mesmo que aquele seu cônjuge não é mais quem ele foi, quem ela foi no passado. Você pode escolher viver esse novo relacionamento aos pés de Cristo Jesus, buscando diariamente graça no Senhor. O amor que Paulo ele descreve aqui, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, não é impossível. É o amor que Cristo ele tem por nós. É o amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Cristo ele não vigia a sua igreja com desconfiança. Porque, mais uma vez, ele foi morto quando nós ainda éramos pecadores. Mas ele intercede por nós com amor, com graça e com compaixão. Todos os nossos pecados, até os últimos dias da nossa vida, Cristo, ele já os conhece. E ainda assim ele nos ama. E é esse amor de Cristo por nós, meus irmãos, que é o único modelo suficiente
para transformar a mim e a você, para curar o nosso ciúme doentio e transformá-lo em um zelo e um amor verdadeiro à luz das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti o auxílio do Teu Espírito Santo para que essas verdades, ó Deus, do Teu Evangelho possam frutificar de forma verdadeira nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter somente o Senhor como nosso Deus, a descansar no Senhor, a amar o Senhor de todo o coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos inseguros, mas confiantes na Tua providência, na Tua soberania. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais crentes no Senhor. Nos fortalece como igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que aquilo que o Senhor revela em Tua palavra é verdade, que a esperança que o Senhor nos dá é possível ser experimentada na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo confia. O amor lança fora o medo. Nos abençoa, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém.